Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto feito no Grajaú só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like pimpão, compartilha com todo mundo, porque pra você não custa nada e pra gente é uma força gigante pra gente continuar aqui com o trabalho no canal. Beleza? Roda a vinheta. E antes de mais nada, pessoal, eu queria falar, como sempre, aqui do nosso parceiro do Jardim Mirna, Lunata Pastelaria, que enche aqui nossa mesa aqui dessas guloseimas aí pra gente ganhar uns quilinhos, né? E é um parceiro que acredita aí no nosso trabalho, tá junto com a gente. Então, se você quer comer também esses salgados, entra lá no canal deles, segue e começa a pedir porque o negócio é bom. Lunata Pastelaria. Outro parceiro aí que a gente quer destacar é a Tecno Studio. O pessoal lá da Tecno Studio, eles mexem com computador, web design, design gráfico e digital, que mais? Fazem manutenção, montagem, fazem uma porrada de coisa lá. Você tá com aquela maquininha cansada em casa, quer jogar ela no lixo, tacar fogo e nas Casas Bahia comprar outra em 72 vezes, não vai não. Não vai não, porque a Mônica não recomenda a prestação, né, Mônica? Não é boa ideia. Né? E se você levar a máquina lá para eles, eles vão dar uma analisada nela, vão te propor um upgrade aí num preço justo e que vai deixar sua máquina voando. Tecno Studio, tá aqui o contato deles, vocês vão falar com o Eli, com o Rafa, é só chamar eles lá e eu aprovo, hein? É isso. E a nossa convidada de hoje é a Mônica Costa, do Grana Preta. Ela é jornalista, educadora financeira, uma pessoa que eu queria ter conhecido há bastante tempo, né? Seja bem-vinda, Mônica. Muito obrigada, viu, Sandro? É um prazer estar aqui, é muito importante a gente poder falar com os nossos, estar no território, né? Essa é uma das primeiras vezes que eu tenho oportunidade de falar do ponto de vista de território, sabe? Que de legal. falar para as pessoas que estão perto de mim, que pensam e que vivem como eu. Então, acho que vai ser muito bacana. Obrigada pelo convite, Legal, viu? sinta-se em casa. Opa, já tô. E aí, já pode? Já pode. Já podcast. Saúde. Saúde. Delícia. É isso aí. Bom, e uma coisa que eu faço questão de registrar aqui é toda essa força, toda essa potência que a gente tem aqui nas quebradas, né? É de entender como é que cada pessoa cresceu, como é que é a visão que cada um tem de como é crescer na quebrada, o que a quebrada forma, né? Quem são as pessoas que a quebrada forma, né? Você cresceu aonde? Eu nasci e cresci no Campo Limpo, onde eu vivo até hoje, inclusive na mesma casa, né? Eu cresci numa família matriarcal, a minha avó era viúva e aí, enfim, cuidar dos filhos e dos sobrinhos e tudo mais. Minha mãe também ficou viúva, eu tinha 7 anos. Então eu sempre vivi numa casa com muitas mulheres, em um bairro muito distante, com todas as dificuldades. Então, me lembro muito dessas situações mesmo, de saber que minha mãe tinha que sair de casa de noite ainda, né? 4:30 da manhã, para chegar no serviço às 8 da manhã. E voltar para casa também já muito tarde da noite. Mas também tenho ótimas lembranças desse período, porque era um período em que a gente podia brincar na rua, né, Sandro? Andava de um carrinho de rolimã, fazia guerra de mamona. Nossa, Né? hoje a molecada não sabe Não o que é tem mamona. noção do que a gente está falando. Mas foi uma juventude muito, uma infância muito gostosa. E aí, quando a gente vai chegando na adolescência, a gente começa a se deparar um pouco com a realidade. Então, você perde amigos, né? Assim, eu tive primos Perder e algumas literalmente, pessoas perder né? literalmente. Foram pessoas que foram mortas pela polícia, né? Alguns que acabaram sendo presos, porque acaba entrando um pouco num viés que não é o único que existe, né, nessa região. Então, eu convivi muito com essas verdades, mas eu tinha uma família em que a minha mãe me dizia muito o tempo todo, né? Que a gente não podia ser, o termo que era muito comum, Maria vai com as outras. Uhum. E eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de aprender, sempre tive um outro olhar para a sociedade, mas eu tinha muitos amigos que achavam que eles deviam fazer o que todo mundo estava fazendo, né? Talvez, enfim, eu não consigo julgar.
Mas foi um período em que eu entendi que eu precisava me posicionar, eu precisava entender para onde é que eu queria ir. Ou eu ia ser aquela moça, aquela menina que com 16 anos já era mãe e que, enfim, né, isso acaba afetando muito a sua rotina, ou eu ia ter que sair um pouco daquele lugar. E foi o momento que eu comecei a fazer as escolhas e apanhei um pouquinho, né? Uhum. Porque a gente escuta dentro de casa, né? Mas o que você está querendo? Ah, mas já fez o colegial, você quer fazer faculdade? Incrível, né? É. Vivi essa realidade também. E eu tinha uma tia que dizia, mas menina, você é preta. Você vai fazer o quê? Você quer ser jornalista? Ai, mas você tá de brincadeira, né? A gente escuta dentro de casa, mas eu sempre tive uma coisa muito forte e a gente conversou um pouco sobre isso. Aquilo que eu quero buscar, não estou muito preocupada com o que estão pensando sobre mim ou se a minha presença é um incômodo. Uhum. Eu sempre fui buscar esses lugares. Mas o que eu trago muito desse ambiente da periferia é a capacidade de aprender a lidar com diversas situações. Então, eu aprendi a trocar telhado, arrumava antena, né? Brigava com o tiozinho do caminhão que estourava os fios. Lembra quando Aham. passava, estourava tudo, a gente saía É, gritando atrás do cara porque queimou minha televisão, não sei o é. quê. Mas também aprendi muito a se proteger, a proteger os nossos, a entender que aquela era uma comunidade, que era uma família estendida, né? Que era aquela coisa mesmo de... A minha avó trabalhou muito tempo em saúde, Uhum. então ela que acudia as mulheres que às vezes estavam, sei lá, com alguma situação de saúde, ou que tinham acabado de ter o bebê e não tinha nenhuma assistência. Então, a minha avó acabou sendo, assim, a avó de muitas crianças do bairro, Isso é porque fantástico, né? ela ajudava as outras mães, né, naquele primeiro momento, com os curativos, com os cuidados e tudo mais. E até hoje a gente tem muito essa relação. Eu tenho muito engraçado, assim, que eu tenho minha avó, enfim, ela já desencarnou, mas ela tinha netos japonês, tinha Aham. neto de tudo quanto era cor, e ai de quem dissesse que a tia Lica não era avó deles, né? Que Porque legal. virava briga, né? É. Cresceu todo mundo ali no quintal. Então, foi uma época de grandes aprendizados, de sensação de pertencimento, Sandro, de segurança, de se sentir, esse aqui é o meu lugar, nesse lugar eu me sinto muito à vontade. E eu posso te dizer que mesmo depois de grande, de adulta, que eu precisei sair para trabalhar e voltava muito tarde, eu nunca me senti acuada. Uhum. Porque, inclusive, os meus amigos que foram para o caminho, que a gente não pode, que é um caminho Sim. errado, Uhum. enfim, eram eles que me acompanhavam no ponto. Ô, Moniquinha, tá chegando da escola? Vou descer com você. É o respeito, né? Exatamente, e até hoje a gente tem isso. E lá eu sou Moniquinha, uma coisa muito louca, né? É. Então, esses dias eu peguei um ônibus e é um amigo da vida toda. Boa tarde, não tinha visto a cara do cara. Ô, Moniquinha, falei, mas que isso? É. É um amigo, né? Cresceu ali. É. Então, sempre teve essa coisa. Então, eu sou de uma geração em que a gente tinha amigos, em que a gente ia pra rua, que a gente corria junto. E, independente das escolhas que cada um de nós fez, a gente continua essa relação de amizade, De de se cuidar, carinho, né? de se reconhecer, sabe? De eu tô Sim, vendo é. você, eu sei quem você é. Então, esse é o lugar onde eu cresci e é desse lugar que eu trago as minhas referências, inclusive, né? Para Uhum. todas as coisas que eu faço hoje, eu olho, né? Para o lugar de onde eu vivo, para o lugar onde eu vivo, onde os meus filhos estão crescendo e uso isso como referência, como base para tudo que eu vou fazer. E assim, uma pergunta que é inevitável, né? A gente vive essa realidade, a gente está dentro dessa realidade. É, eu não sei com você, eu não de forma talvez não consciente, mas a gente quer escapar disso. Você viveu isso? Sim, durante muito tempo, e aí isso é bem louco, né, Sandro? Ao mesmo tempo em que eu me sentia muito segura nesse lugar, durante muito tempo eu tive muito essa vontade mesmo de não estar naquele lugar, Uhum. de não pertencer àquele espaço, porque sempre foi um espaço visto de uma forma muito pejorativa. Então, morar no Campo Limpo, morar na região do Capão Redondo, significa que você vive numa zona de perigo, né? É, tipo, a gente Que estava falando aqui antes, faixa de Gaza, faixa né? de Como é que Gaza. você sai de Então, lá, né? quando eu comecei a ter contato com outras pessoas, especialmente no ambiente profissional, né? Uhum. E especialmente no jornalismo, as equipes de televisão só iam para o Campo Limpo para cobrir chacina, né? Para Tragédia, cobrir né? tragédia, É. desgraça.
Então você começa a olhar esses lugares sobre o olhar de outras pessoas, você começa a achar que isso não é bom. Tenho que E sair que daqui urgente. preciso sair, preciso comprar uma coisa, preciso me afastar, preciso de um outro espaço, porque esse lugar não é adequado. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade em que te acusa, né, nessa questão de... eu tinha uma colega de redação, Sandro, que ficou chocada quando eu disse que eu só tinha um banheiro em casa. Assim, mais chocada de... Meu Deus, quase chorou. E eu... Como vocês fazem? Ué, uma pessoa usa, sai do banheiro, É, outro a usa outra seguida. entra. É. Não era o Pois problema. Mas aí você começa a ver que são questões que para uma parcela da população parece totalmente absurdo e inadmissível. Então, houve um momento sim que eu pensei muito em sair desse lugar. Houve um momento que eu deixei de dizer que eu era desse espaço, porque dizer que eu era desse espaço me fechava a porta. Aqui a gente brinca muito, né? Hoje eu acho que a gente tem um senso de pertencimento maior, né? A população, a comunidade daqui, ela é um pouco mais vinculada ao território, né? As pessoas têm, por N fatores, por coisas que vêm acontecendo ultimamente, as pessoas já falam mais que são daqui do Grajaú, né? Mas até pouco tempo atrás você perguntava para alguém onde você mora, alguém que morava no Grajaú, a Interlagos, você sabe, né? E ali, como é que era? Você morava onde? Interlagos. Ah, eu morava no Morumbi Sul. Porque tá ali, né? Então era que é um bairro, né, muito próximo, então um Sim. condomínio e tudo mais. Mas era isso, assim, você não dizia. Eu acho que é tava mais ali. porque dava No trabalho máximo, falar, né? Ah, você sabe, pega ali Interlagos, depois vai seguir um pouco em frente, não sei o quê. Ah, moro em Interlagos. Exato. E até dizer Campo Limpo Paulista, onde Isso, fica? né? Incrível, Nossa, mas como chega até lá? Então aí você já muda um pouco disso. E eu dizia que era Morumbi Sul, que é um bairro muito vizinho, mas as pessoas entendiam Morumbi. Então aí ficava um pouco Fica nesse lá, lugar, aí ninguém te pergunta muita Deixa coisa, na aí dúvida, você né? deixa a coisa rolar. Mas é bem complicado essa coisa da gente não poder se reconhecer nos nossos territórios, né? Da gente não poder se reconhecer sendo quem é, Sim. né? E então essa situação, ela foi uma realidade há muito tempo, até que eu comecei. Eu tenho 2 filhos. Uhum. E como jornalista, eu tive assim essa coisa da ausência mesmo, né? Trabalhava em horários absurdos morando no Campo Limpo. Uhum. Então, enquanto os amigos podiam sair de casa meia hora antes para chegar na redação, eu tinha que sair 2 horas antes, né? Para estar na redação, para trabalhar e tudo mais. Então, o meu filho mais velho, durante os 7 anos da vida dele, eu fui muito ausente porque eu sempre estava em redação. Ou eu estava a caminho do lugar, então 2 horas antes eu tinha que sair, Sim. ou eu estava voltando para casa. 2 horas depois eu ia chegar, a criança está dormindo e tudo mais. Quando eu nasceu a minha filha, a Iana, eu já estava muito nesse lugar de não pertencer a esse espaço. Então, eu alisava o cabelo, usava alongamento, algumas coisas que tem a ver com a nossa identidade, que você vai tentando disfarçar, dissimular sim. e tal. E aí, a Iana me perguntou, mãe, por que o seu cabelo balança e o meu não? Meu cabelo não balança, né, irmão? Era o que eu comprava. Era seu, né? Exatamente, era meu, mas... E aí eu falei, como é que eu vou dizer para essa criança que meu cabelo balança porque eu compro? Que insight, né? Porque eu preciso estar num ambiente onde todo mundo tem cabelo que balança. Como é que você explica Como é que isso? você explica isso para uma criança de 3 anos? Que sinuca de bico, hein? Sinuca de bico. Eu falei, cara, tem alguma coisa que não tá funcionando. Então, foi esse momento que deu um start, assim, sabe, Sandro? De pensar, caramba, eu tenho uma casa própria. E eu vivo talvez com mais qualidade, com mais segurança que muitos amigos que estão alugando casa na Vila Madalena, que estão vivendo ali pendurados e tal. Né? Preciso educar essas crianças, tenho prioridades. Como é que eu vou fazer isso se eu continuar fingindo que eu sou uma outra pessoa, né? Tem uma música do Emicida que diz, né? Que a gente finge ser outro para ser alguém. Exato. E eu estava exatamente nesse lugar, Que mas eu estava sabedoria nessa entendendo, frase, né? que esse alguém nunca chegava. Eu trabalhei em jornalismo, Sandro, por mais de 20 anos.
20 anos é tempo mais que suficiente para uma pessoa que entrou como repórter, muitas histórias você vai conhecer, que ao longo de 20 anos saiu da condição de rádio escuta para editor-chefe, para coordenador-chefe, e eu continuei sendo ali editora, porque repórter também não podia, porque essa cara preta não podia estar na frente das câmeras, né? Ouvi várias vezes isso, que eu não tinha o perfil. Então eu era editora, porque modéstia à parte, eu escrevo bem pra caramba. Sou muito inteligente. Então eu conseguia trazer os assuntos e os conceitos com muita capacidade. Mas eu não podia estar na frente das câmeras, então eu podia ficar ali atrás e alguém, né, com os olhinhos azuis, ia dizer aquilo que eu escrevi. Era esse o caminho. Então, todas essas coisas começam a mexer com você. E aí, quando a Ayana me perguntou isso, eu pensei justamente nessa questão. Como é que eu vou dizer para essa menina que ela deve crescer e que ela deve apostar no que ela acredita para depois chegar no lugar em que eu tô? Porque foi lá nessa periferia, nesse lugar que eu vivi com a minha mãe, com a minha avó, que eu aprendi essa coisa da autoestima. Sempre foi uma coisa muito forte dentro de casa, sabe? Eu tive uma boneca preta. Eu tô com 49 anos, é uma coisa muito rara. Né? Não sei onde Música é que elas branca, acharam, né? exatamente. Mas eu tive uma bonequinha preta que eu alisei o cabelo da boneca, porque era o que eu via dentro de casa, né? Ferro quente. Eu queria abrir 2 parênteses aqui, posso? Claro. A questão do estrutural, ela não atinge só quem pratica, né, o racismo, né? Ela atinge a gente também. Sim, né? sim. Então, apesar de viver numa família, minha mãe era militante, eu ia com ela para a Praça da Sé, a gente ia para passeatas. Eu me lembro disso, assim, pequenininha, ela segurando a minha mão e a gente indo para passeatas, para movimento. Mas ainda assim, a minha mãe alisava cabelo, a minha mãe, minha avó, minha tia. Tinha aquele lance do ferro quente, sabe? Que sei. esquentava no fogo, na boca do fogão. Vi muito isso. E eu vi aquilo, ganhei uma boneca preta. Negócio, é uma agressão, né? Total, aquilo é uma violência absurda. Eu ganhei uma boneca preta que tinha um cabelo duro como o meu. Então o que eu entendi que a minha mãe fez? Vou te entregar uma boneca porque a gente não tem referências, mas eu quero que você tenha. Mas, ao mesmo tempo, elas alisavam o cabelo. Então, o que eu fiz? A primeira oportunidade que eu tive, pus o ferro no fogo e passei na cabeça da boneca. Aquilo era nylon. Perdi a boneca, perdi o ferro, né? Foi um prejuízo total. Ainda é praticado isso? Ainda as pessoas usam isso? Acho que não. Não, né? acho que ferro quente, eu acho que não. Acho que agora são essas químicas, né? Frias. Eu acho que isso é mais ameno, né? Né? Exatamente. Para quem não conhece, era um pente com cabo de madeira, de ferro, isso. que você esquentava no fogo. Exato, ele ficava vermelho assim, em brasa. E era nesse momento que você passava no cabelo. Meu Deus. Era uma agressão sem tamanho, né? Era uma violência sem igual. Mas a qual a gente se sujeitava porque havia uma sociedade que dizia que só dessa forma você podia ser aceita, né? Então, todas essas coisas vão ali ganhando força na sua cabeça, né? Então, você vai acreditando muito nessas verdades. E aí, quando eu cheguei nesse momento em que eu percebi que já não era mais a fase do pente quente, era a fase do alongamento, a gente evolui, né? Então, agora a gente compra cabelo, a gente faz outras coisas. Mas eu me lembro, Sandro, que eu não suportava me ver sem o cabelo, sem o alongamento. Assim, eu não olhava no espelho. Caramba. Eu ia para a cabeleireira e pagava caríssimo, sei lá. Hoje deve equivaler a R$1.000, de verdade, assim, é muito dinheiro. Para fazer o alongamento, ela tirava, lavava o meu cabelo e punha outro. Eu não podia voltar para casa daquele jeito. E era rapidinho para fazer, né? Que 6 horas? Você chegava às 7 da manhã no salão, saía às 10 da noite, 11, meia-noite. Olha que loucura, né? Quanta violência. Então, todas essas coisas... Mesmo, é violência, não? Eu entendo como violência porque eu abria mão da minha qualidade de vida. Às vezes, eu levava o meu filho mais velho, que é o Pedro, tadinho, ficava o dia inteiro lá, criança, sem comer direito, desesperado naquele lugar, espaços pequenos. Tô rindo, mas é com respeito. A gente tá rindo, mas é de nervoso. Meu Deus. Fazia. E aí não podia... ficava ali aquele tempo todo. Então, abria mão de alguns bens hoje como educadora financeira, cara, R$1.000, eu podia ter investido essa grana. Tinha comprado uma casa com cabelo que eu investi com dinheiro que eu investi em cabelo, pensando hoje. Sim.
Mas enfim, então fazia todas essas coisas porque eu queria me parecer com outra pessoa. Eu queria ser outra pessoa, queria estar em um outro lugar, queria ser aceita por aquele grupo, né? Queria chegar no lugar e poder jogar o cabelo, né? Já aconteceu muitas vezes de quando eu alisava, eu chegava numa redação e as pessoas falavam: olha o espantalho. Nossa, o que aconteceu com o seu cabelo, Mônica? É pesado. É pesado. É pesado, você se sente, né, tolhida, incomodada, enfim. Então, tudo isso foram coisas que me fizeram querer ser outro para ser alguém. E aí, quando a Ana me fez essa pergunta, eu entendi que eu não estava indo para lugar nenhum. Porque se eu não era reconhecida pela minha filha, se ela não estava olhando para mim e se enxergando, como é que eu podia. Como é que as outras pessoas estavam me enxergando? Eu estava nesse lugar aí meio que no limbo, sabe, Sandro? Não sim, era sim. nada, também não estava conseguindo nada no trabalho, estava extremamente infeliz, porque era esse lugar que eu comentei que você faz um curso, faz mais outro, faz mais outro, e nunca é suficiente, nunca você chega no ponto de conseguir a promoção, de conseguir aquela vaga, de conseguir aquela oportunidade. Esse momento nunca chegou. E aí, nesse momento, eu falei, não, eu vou precisar rever essa história. Então, eu comecei a olhar para mim e comecei a olhar para essas mulheres que me criaram lá no Campo Limpo, minha avó, que comprou essa casa, uma mulher que criou os filhos, que criou sobrinhos, que criou até vizinhos, filhos de amigos, assim, a casa era um grande quilombo, sabe? Que legal. Sempre tinha alguma pessoa que não era parente, mas que ficava lá 2 meses, 3 meses, que estava desempregado. Eu tive uma casa de acolhimento. Casa de acolhimento, era a casa da tia Lica. Todo mundo sabia que para lá podia ir. E ela recebia todo mundo, uma mulher severa, muito, muito séria nas coisas, mas de um Educou coração. muita gente. Mas de um coração imenso. Então todo mundo ia para aquele lugar. Então nessa casa eu aprendi essas questões todas, né? De você pode ser o que você quiser, filha. Eu ouvia isso da minha avó, trançando o meu cabelo, né? Filha, você pode ser o que você quiser. Aí você vai para o mundo e o mundo não ecoa essa verdade. No mundo, né, era isso, assim. Não era minha avó que estava lá, uma pena, eu acho. Mas o que eu ouvia era isso: você não cabe. Isso aqui não é pra você. Nossa, mas você mora no Campo Limpo. Mas só tem um banheiro na tua casa. Nossa, mas como você sai da tua casa? Chegar na tua casa de madrugada, como vai ser? Porque a visão que se tinha é que eu vivia num lugar muito horroroso, somente violento, sem nenhum tipo de estrutura. E que possivelmente não era esse o padrão de pessoas, o perfil de pessoas que eles queriam à frente de uma câmera, que eles queriam como referência para os temas, né? Especialmente as grandes mídias. Esse é o segundo parênteses que eu queria abrir. Hoje a gente vê isso mudar um pouco. Sim. A gente tem uma certa representatividade. Eu acho que não é o ideal ainda, mas a gente já vê mais pessoas nossas à frente das coisas, né? À frente das câmeras. Você entende que é um processo consciente mesmo, ou é só lacrar, querer lacrar? Eu acho que tem um pouco dos dois. Tem uma galera que usa desse expediente para se adequar. A gente tem hoje algumas questões que prezam muito pela diversidade. Então, as empresas precisam investir em diversidade. Isso tem a ver, inclusive, com a capacidade dela de se destacar no mercado financeiro, de valorizar os seus ativos, de conseguir melhores posicionamentos, inclusive quando vai fazer dinheiro. Então, tem muitas empresas que falaram: opa, vou ter que pôr uma cara preta aqui ou ali, porque senão eu não vou conseguir avançar em alguns aspectos. Porque tem muita grana aqui, né? Tem muita grana. E hoje a gente tem um pouquinho mais de informação. Exatamente. Né? Se não tiver um preto vendendo para mim, eu não vou comprar. Se eu não me vejo, eu não me compro. Isso. E eu divulgo isso o tempo todo. Falo muito isso para todo mundo que me segue. Você não está se vendo, filha, não compra. Se é uma empresa que está te prejudicando, não vamos financiar. Né? A gente precisa aprender de forma estratégica. E eu acho que a outra realidade é muito essa, Sandra. As pessoas começaram a ver que somos mais da metade da população. Né? Somos consumidores poderosos, embora a gente tenha acesso a menores recursos enquanto salário. Né? Mas ainda assim nós somos consumidores em termos de volume, muito importantes. Né? Exatamente. Então vai ser bom olhar
para essa galera, né? Vai ser bom ter esse cuidado de tentar trabalhar um pouquinho a diversidade. Mas eu vejo que, sendo por lacração ou não, a gente precisa ocupar esses espaços. Sim. A gente tem que estar lá, né? a gente tem que estar nesses Surfar espaços, nessa onda. surfar nessas ondas e se beneficiar desses projetos. Então, uma coisa que eu sempre digo e que eu aprendi também é que toda vez que eu sou convidada para uma empresa para fazer algum tipo de publicidade, para pôr a minha carinha pretinha, eu cobro. Não faço por amizade mais, porque eu sei que eles estão ganhando com isso, então eu quero parte disso. Essa é uma coisa que a gente aprende, né, ao longo do tempo, e eu tenho algumas pessoas com quem eu tenho trocado que estão me ajudando a entender isso. Mas eu acho que, mesmo assim, a gente precisa ocupar esses espaços, todas as oportunidades que eu recebo, para falar, para me manifestar, para me mostrar, eu vou. Porque eu sei que não é só isso aqui. Tem muita gente que vai assistir isso e tem muitas meninas que estão vendo e que, diferente de mim, vão poder se inspirar em outras. Eu resolvi fazer jornalismo, Sandro, porque eu vi a Glória Maria, a única mulher negra jornalista que eu conheci em toda a minha infância. Depois veio a Zileide, o Heraldo, né? Mas eles vieram depois. Mas eram a minha 3 pessoas. 3 pessoas. A minha referência de jornalismo sempre foi a Glória Maria, né? Eu ganhei uma máquina de escrever do meu avô quando eu tinha 7 anos, porque eu falei para ele que eu ia ser jornalista, que eu queria ser igual aquela moça que eu tinha visto na TV. Mas isso só me levantou, só me suscitou quando eu vi aquela mulher na televisão. Porque enquanto você está vendo outras pessoas que são muito diferentes de você, você nem acha que aquilo te serve, que aquilo te cabe, mim, né? que aquilo pode acontecer com você. Quando eu vi a Glória, eu falei, bom, é isso. E eu segui com essa ideia de jornalismo até entrar na faculdade. Eu brinco que todo mundo, quando vai prestar vestibular, tem 2 opções, né? Tem a segunda opção. Eu quero fazer publicidade ou farmácia, eu quero fazer administração ou veterinário. Eu só queria jornalismo, eu não tinha segunda opção. Não coloquei lá nada. Se eu entrar para jornalismo, eu convicto mesmo. Era isso, sempre foi. Então, tem cerveja aí? Vamos tomar? Então, essa verdade, obrigada. Essa verdade sempre me acompanhou, porque eu vi uma única mulher nesse espaço. Então, hoje, quando eu tenho a oportunidade de me mostrar, eu penso muito nessa possibilidade, Sandra. De que vai haver uma menina preta do outro lado que vai olhar e falar, ai, que legal o que ela está fazendo, eu posso fazer também, né? Eu fiz há pouco tempo um trabalho, participei de um evento de uma grande empresa de investimentos e tudo mais, e aí eu fui a um almoço na Zona Leste, e aí as filhas das minhas amigas, eu vi você! Então, cara, ganhei, né, o dia, porque é isso. Se elas estão me vendo, uma pessoa que elas conhecem e tudo mais, isso dá para elas a certeza de que elas podem seguir esse caminho se elas quiserem, né? Porque é isso. E é uma responsabilidade que você assume hoje? Mas eu faço com gosto. Sim. Faço com muito gosto, porque, por exemplo, para a Iana, que é minha filha, ela começa a perceber que a gente realmente, aquilo que a minha avó dizia, não é mentira. A gente pode mesmo ser tudo o que a gente quiser ser, mas para isso a gente precisa fechar os ouvidos para algumas mentiras que nos contam. Aquele cara que dizia que eu não tinha perfil, aquele cara que dizia que aquele projeto não era para mim, é um cara que está fechadinho no mundo dele e que só acha que as oportunidades acontecem para pessoas como ele. Quando a gente se abre para outras possibilidades e quando a gente se convence de que, bom, se eu gosto disso, se é isso que eu sei fazer, claro que esse é meu lugar. Você vai buscar outros caminhos e eles são muitos, né? Esse projeto, essa estrutura que você traz aqui de um podcast em pleno Grajaú é uma realidade que há 10 anos a gente jamais imaginaria que pudesse acontecer. Será que eu posso dar uma entrevista no Grajaú, né? Na casa de um amigo, tomando cerveja e comendo salgadinho? Isso não seria real. Então, quando a gente vai acreditando nisso, e eu acredito que também a gente chegou aqui porque você acreditou que isso era possível. Sim. Em algum momento isso se tornou real na tua vida. E assim, você falou 10 anos atrás, mas eu comecei isso aqui há 6 meses atrás. 6 meses, então, quer dizer, antes disso eu não acreditava que podia ser feito, né? Mas então, a gente vai
Mas e tudo isso, Sandro? Isso aos 48 anos, tá? Pois é, meu amigo. Hoje eu tô com 49, mas foi aos 48. A gente começa, e a ideia de estar aqui contigo também tem muito a ver com isso, porque eu começo a perceber que a gente começa a formar uma rede nesse lugar, né? Nessa região, onde tem tantos talentos, onde tem tanta gente fazendo tanta coisa incrível e que por muito tempo foi invisibilizado. E eu arrisco dizer, Sandro, que eu também estou com 49, eu estou com 48, faço 49 agora em novembro. A gente só toma coragem para seguir nesse caminho porque viu outras pessoas fazendo, percebeu que já existe um caminho, tem outros ali nesse mesmo lugar, né? Mas eu ouso dizer que nós somos uma geração que continuou acreditando. Sim. Eu conheço muitas pessoas que, infelizmente, meio que desistiram e que se enquadraram. Porque, vamos combinar, que ser disruptivo dá trabalho, né? Ficar pensando o tempo todo, discutir os temas, pensar em possibilidades dá um trabalhão. Tem que ficar se provando a todo momento, né? Eu sou capaz. Pesado, Eu não sirvo só para porteiro, para pedreiro. Problema nenhum com essas profissões, mas é o que nos cabe na cabeça das pessoas. Exatamente. Né? E eu acho que isso traz aí um incômodo muito grande para um grupo de pessoas que falam, ai caramba, eles estão começando a acordar. Durante tanto tempo a gente conseguiu levar esse pessoal aí nessa onda de que esse lugar não era para eles, de que isso não servia, que é o lugar onde está, por exemplo, esse editor-chefe que eu tive que, né, é muito mais cômodo, porque diminui a concorrência. Exato. Né? Então eu vou aquele garantir feudo ali, exatamente que os meus acessem esse lugar de privilégio e mantenham essa menina lá nesse lugar ainda na disputa do pequenininho, do que é menos importante. Então, eu acho que a gente começa a causar um incômodo que eu adoro. Vulgo mimimi. Olha, colega, não pode falar palavrão aqui, né? O Bruno tá aqui. Pode. Faço não vou falar. Mas você sabe o que eu tô pensando, né? É isso. Sei. O que eu desejo para essa galera, porque se nós somos a maior parte da população, Sandro, se nós temos tanto talento, e se a gente resistiu e sobreviveu a todas as atrocidades desde a abolição, falsa abolição, que não faz tanto tempo, mas será que é realmente mimimi? A gente só está nesse lugar de ter os piores salários, de viver mais distante possível dos hospitais e das melhores universidades e do transporte público de qualidade porque a gente é incapaz, é isso? Eu costumo dizer o seguinte, que aqui tem muito CEO de multinacional que morreu, sei lá, em situações aí questionáveis. Tem muito âncora de jornal, de telejornais que passou a vida inteira, se aposentou carregando uma marmita dentro de uma bolsa no transporte coletivo lotado. Né? Assim, é só uma referência. Sim, né? É uma coisa que a gente costuma falar muito, é que não nos falta capacidade. O que nos falta é oportunidade. E aí uma coisa que tem sido muito bacana é entender que essas oportunidades nós também podemos fazer. Porque eles não vão abrir a porta. Não. Ou você mete o pé na porta, ou você vai ficar do lado de fora olhando. Então entender que essas possibilidades também são criadas por nós é uma coisa que é muito importante, né, dentro desse processo que a gente vai carregando. E é nesse lugar muito que eu me encontro agora, sabe? Sandro, isso tem a ver com a capacidade da gente se reconhecer, autoconhecimento. Durante muito tempo, a gente ouvia dizer que autoconhecimento é frescura, né? Autoajuda é coisa de gente que não tem o que fazer. Mas foi através do autoconhecimento que eu entendi quem eu era nessa história, o que estava acontecendo comigo, porque chegou um momento em que eu realmente me convenci de que eu não era capaz. Eu não servia para quase venceu. Quase.
eu não ia sair daquele lugar. Eu acho que eu não tinha talento, alguma coisa estava errado. E o problema era eu. Quase cheguei nesse lugar. Quando eu fiz esse exercício de autoconhecimento, quando eu olhei para mim, para minha história, eu percebi que a minha mãe, a minha avó, as minhas madrinhas também tinham passado por esse processo de invisibilidade, que é um termo muito recorrente, mas é muito cruel. O que é isso? Sabe quando você vai em um prédio de luxo e as pessoas olham através de você, elas não te enxergam? Sabe quando você faz um trabalho incrível e você ouve seu chefe dizer, não fez mais que obrigação? Ah, mas isso não é tão bom assim. Mas se a outra coleguinha do lado, de cabelo liso e olhos azuis, faz, aquilo vira um rebuliço, fazem festa, chama todo mundo, comunica. Mas se é você, aquilo não tem valor. Esse processo de invisibilidade é o que tem nos colocado nesse lugar. Porque se eles não dão atenção para isso, e a gente também não, porque no fim das contas era isso que acontecia. Exatamente. Se eles não acham que é importante, eu também não vou dizer que é. A minha avó era empreendedora. Ela trabalhou durante muitos anos, se aposentou, mas essa mulher que tinha um quilombo em casa, ela tinha que fazer bolo para fora, ela tinha que... Minha tia alisava cabelo para fora. Você tem que criar outras formas de fazer dinheiro para garantir o sustento desse espaço. Mas vendia Avon, vendia todas essas coisas. Mas ela nunca se viu como empreendedora, ela se via como alguém que está fazendo um bico. Bico, exatamente. Bico. Né? Porque a palavra empreendedorismo é bonita. Exatamente, é Mas, potente. Opa, né? Empoderador, né? Exato. E aí foi quando eu percebi, eu falei, puxa, minha avó era empreendedora. Eu tive a oportunidade de comprar um brigadeiro, que eles chamaram de brigadeiro gourmet. Era um brigadeiro que vinha numa caixinha toda cheia de frufru. E eles me cobraram por aquele brigadeiro, um brigadeiro, na época, R$8. E eu olhei aquilo e falei, minha avó fazia uma coisa muito melhor. Mas nunca foi gourmet, nunca foi empreendedorismo. Então ela vendia o cento, talvez por 10. Por que não valoriza? Porque é a coisinha que eu fiz. Ah, isso não é importante, porque a gente aprende a não se valorizar. A gente aprende a acreditar que isso não é bom, que isso não é legal. Então, quando eu olhei para essa história, eu falei, gente, a minha mãe, a minha avó estavam nesse lugar. Sim. De se sentir invisibilizadas, por isso a gente sempre viveu muito naquele lugar de escassez. Nunca faltou nada, Sandro. Eu sou filha única. Não posso dizer que passei fome, necessidade. Sim, mas era tudo muito organizado ali, muito pontual. No limite, né? Tudo ali. Não podia haver desperdício. Imagine uma que dor você ia de comer. Barriga olha, e... exatamente, né? Aquela coisa de pôr a comida no prato e você não ouse deixar a um comida grão no prato. Eu até faço isso hoje com as crianças, porque eu acho que é uma forma de honrar também todo o nosso esforço, né? Mas a gente cresce nesse lugar. Então, quando eu olhei para isso, falei, cara, tô entendendo. O que eles estão fazendo comigo foi o que eles fizeram com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia, madrinha, com todo mundo que veio antes de mim. Mas eu tô entendendo que eu tenho potencial. Que o que eu faço é importante. Então, eu não vou fazer para eles mais, vou fazer para mim. Foi quando eu resolvi criar uma estrutura de comunicação. Ia montar uma assessoria de comunicação dentro da minha casa. Porque duas coisas que esse mundo nos faz é entender que você tem que trabalhar muito para alcançar alguma coisa. Então, significava sair de casa muito cedo, como eu via a minha mãe e a minha avó saírem de madrugada, e voltar no fim do dia. Não estar presente para os filhos. Então, essa é uma estratégia. Então, você vai trabalhar assim. E é isso. Se você quer se sentir um trabalhador de verdade, você tem que sair cedíssimo. Você tem que vender a sua alma, vender a alma e voltar no fim do dia. E eu falei, eu não quero mais, porque assim, o meu filho, o mais velho, até os 7 anos, eu não acompanhei a infância dele. E a menina, eu falei, eu não quero que isso se repita. Já que eu pus 2 crianças no mundo, eu vou precisar cuidar dessas crianças em algum momento. Então, eu montei uma estrutura de comunicação na minha casa e fui estudar educação financeira para saber como é que eu ia fazer com o dinheiro que eu ia pegar como rescisão ou alguma coisa para que ele rendesse, a fim de que eu pudesse manter essa estrutura até que as coisas começassem a andar. E foi nesse momento que eu já estava começando já estava entendendo o que acontecia, né, nesse universo. Que eu fui buscar educação financeira, que eu encontrei outros homens brancos para me ensinar sobre educação financeira. Com realidades que eram
totalmente diferentes da minha. Com práticas que não faziam nenhum sentido para mim, como mulher e como mulher negra, né? Então aquilo não estava encaixando, tipo, para começar seu primeiro investimento, venda seu carro. De que carro estamos falando? Né? Venda um imóvel da família e comece a investir. Mas vou morar na rua agora? É disso que a gente... Enfim, eram coisas que não faziam sentido. Mas aí eu entendi que eu não podia voltar para aquele lugar de achar que a culpa era minha. Eu precisava entender o que estava acontecendo. Sim. E aí continuei nesse lugar até que eu achei alguns canais que falavam de finanças para mulheres. Uhum. E um desses é o Finanças Femininas. Já nichou mais, né? Vamos ver se melhora, né? Tá falando para mulher, pode ser que ali eu me encontre, porque esses outros não tá rolando. Uhum. E aí eu comecei a seguir, aí você pega algumas dicas e vai entendendo. Aí fui num evento presencial com a criadora desse canal, que se chama Carol Sandler. Carol Sandler. Sandler. Uhum. E aí ela falando sobre as dicas e tal, não sei o que, e as pessoas, algumas mulheres levantaram e pediram, eu quero... Por que vocês estão aqui? Eu quero educação financeira, porque eu quero tirar um ano sabático, quero passar um ano na Europa. Eu acho lindo e eu quero isso, eu viu? Também quero. Minha meta de vida é um ano sabático. É um ano sabático. Não sei se eu quero ir para Europa, isso. eu quero ir para África, eu quero ir para outro lugar, mas eu quero esse momento. Estou trabalhando para isso. Quero me dar o luxo de um ano sabático. Exato, olha que maravilhoso. A gente vai chegar. 33 anos de quero um ano Exatamente, sabático. eu também. Trabalho desde os 16, posso contar nas mãos nos dedos das mãos quantas férias eu tive. Né? Porque você vende Para não férias, dizer que eu não tal. tive, eu uns 3 anos atrás eu rompi o tendão patelar. E aí eu ganhei 3 meses sabáticos. Olha que maravilhoso, né? Para ficar com o pé para cima. É isso, né? Mas a gente eu fiquei com o pé para cima aqui. Isso. Aqui, né? Exatamente. Mas, né? Mas tá bom, mas... É isso. Então, aí uma outra... Enfim, queria abrir a segunda loja no shopping... E eu tô ali ouvindo, a única mulher negra no espaço e tal. Aí uma moça levantou e falou, eu quero muito porque a minha avó, coitadinha, ela ficou viúva e o vovô deixou algumas ações e deixou alguns imóveis e ela não sabe como lidar e eu preciso de educação financeira para lidar com isso. Aí eu não aguentei. Aí, pá! Falei, desculpa, tô achando bacana e tal, mas... Vejam, sou mulher, ok? Finanças femininas, me encaixo. Sou jornalista, não ganho salário mínimo, porque eu entendo que muitas pessoas olham para a mulher preta e sempre acham que a gente está só no chão de fábrica, e ainda hoje eu ouço muito isso quando eu falo do Grana Preta, que agora é GIP Finanças. Meu salário ele não é um salário mínimo, eu ganho um pouco mais, mas eu não vim aqui por isso, eu tô aqui porque eu quero ver se meu salário chega até o fim do mês. A minha avó não tinha conta em banco. É comigo? Eu posso me manter nesse espaço ou você acha melhor que eu vá embora agora? Porque eu ainda não consegui me encontrar e tal. Aí rolou um silêncio constrangedor. A Carol, muito simpática, falou, olha, realmente, depois eu quero falar contigo e tal. Acabou o evento. Ela me chamou e falou, olha, realmente, eu não tô falando com... Eu não conheço essa história que você tá me dizendo, eu não conheço essa realidade. Então, talvez eu não esteja mesmo falando com mulheres como você. Eu falei, então, Carol, mas nós somos 30% da população, não é pouco, né? É um número bastante considerável. E aí ela me convidou para escrever sobre o tema, porque ela falou, eu não entendo, eu não domino, eu realmente não sei. Se você quiser, eu te abro um espaço, você vai falar. Então, eu comecei a falar de finanças para mulheres negras dentro do Finanças Femininas. E tudo isso a gente vai trazendo, então, porque dentro desse cenário todo, Sandro, quando eu falo da territorialidade, da história da minha mãe, da minha avó, essa coisa delas empreenderem, inclusive para garantir o sustento, hoje eu entendo que isso passa muito por essa questão do dinheiro. As pessoas iam para casa, muito provavelmente, porque elas, e muitas vezes aconteceu, porque fui despejado, ou eu estou trabalhando longe, não tenho com quem deixar meu filho. Então, assim, minha avó criou
filhos de amigos, enfim. 2, 3 anos viver em casa, porque a mãe tinha que sair muito cedo de casa, voltar no fim do dia e não tinha com quem deixar aquela criança. Sim. Tudo isso passava muito por essa questão das finanças. Né? Eu não tenho dinheiro, eu preciso de alguém que me ajude. E a minha avó, minha mãe, todo mundo naquela casa fazia muito esse esforço. Ao mesmo tempo, eu percebia que havia uma inteligência, uma estrutura financeira, uma inteligência mesmo financeira, que garantia que todo mundo que estava sobre aquele território comesse, tomasse banho e visse televisão. No IP, que é onde eu moro, a minha casa, a casa que era da minha avó, foi uma das primeiras a ter televisão, sabe? Aquela coisa de abrir a sala, ficava aberta, que ninguém entrava para ver televisão dentro de casa. Como é que elas conseguiam Somos dessa isso? época, Somos dessa época. Como é que elas conseguiam isso? Elas faziam dinheiro. É isso, porque o dono, sei lá, não sei nem qual era a loja que vendia televisão. Não entregava a televisão em troca de um sorriso. Você tinha que pagar. Lógico. Né? Então, todas essas coisas eu fui percebendo que tinha muito a ver com essa relação das finanças e, muitas vezes, a minha mãe e as outras mulheres se enterravam em trabalhos onde elas eram extremamente humilhadas só por causa do dinheiro. Era isso. Saíam muito cedo de casa, de noite, passava o dia todo fora de casa. Minha mãe ainda era asmática. E eu me lembro que eu tinha oportunidade de estar com a minha mãe quando ela estava internada. Porque ela tinha crise de bronquite e ela ia parar em hospital. E aí alguém me levava, me levavam para ver minha mãe. Mas na semana, no dia a dia, eu mal via minha mãe, porque ela saía muito de madrugada e voltava no fim do dia. Foi criada pela minha avó, nesse aspecto, né? E aí quando eu vejo que eu tô repetindo esse padrão com meus filhos, que eu tô indo para esse mesmo lugar, de trabalhar num lugar onde as pessoas não me aceitam, não me respeitam, não me enxergam, por causa de dinheiro. Era só por isso que eu continuava ali. Né? Eu preciso rever essas questões. Então, olhar para isso, pensar essas questões foi muito importante para começar a criar uma nova história. Então, quando eu falo que a gente começa a ser disruptiva, é justamente nesse momento. Aí eu deixei a comunicação de lado, porque eu percebi que essa realidade que eu vivenciava era a mesma que muitas amigas minhas. Eu estudei em Mogi das Cruzes. Nossa. Saía de casa às 4 da tarde para estar na faculdade às 7. Mas em Mogi tinha uma coisa muito legal, porque era uma universidade muito no extremo, né? Muito periférica. Então, quem é que estava lá? Preto e pobre, né, colega? Porque as faculdades de elite eram ocupadas pelas outras pessoas. Então, quem não conseguia entrar nessas universidades, eu fiquei 2 anos na segunda lista da USP, não tinha grana para pagar as outras universidades de comunicação. Fui para Mogi das Cruzes e não me arrependo, tive ótimos professores, aprendi tudo que eu tinha que aprender lá e depois descobri até que eu tinha melhores condições de aprendizado do que alguns alunos, inclusive, que estavam nas universidades públicas, porque era uma época de muitas greves. Então, eles terminavam o ano com 3 meses de aula, mas isso é uma outra história. Era mais ou menos a lógica que você tinha dentro de casa, né? De aproveitar ali todos os recursos, né? Exatamente. Porque não era de graça, né? Exatamente, você tinha que... Mas Mogi tinha essa coisa, então lá estava tudo quanto era pobre e preto, estava em Mogi. E a gente tinha um terceiro vagão. O terceiro vagão era o vagão da negrada. Tinha samba rock, era essa coisa muito nossa. Eu cresci numa casa em que tinha muita festa também, então eu aprendi a dançar samba rock com a Pota, meu padrinho me ensinou a dançar, fazia festa, tudo isso dentro de casa. E no terceiro vagão, então, era todo um trem, e ele era muito sequenciado. O primeiro vagão é de engenharia, o terceiro é de jornalismo, o quarto é de jornalismo, o quinto é não sei o quê. O terceiro era da negrada. Caramba, eu tô querendo lembrar aqui, quem me falou há muito tempo atrás, me contou desse terceiro vagão. Tô tentando aqui puxar na memória. Famoso. E era, se não me engano, era um cara branco de olho azul que ele ia no vagão, terceiro vagão. Ele era famosíssimo, famosíssimo. Caramba, quem era, meu? E que estudou em Mogi. Bom, enfim. Então, eu acabei... Pra ver que você não tá mentindo, né? Não tô, é verdade. Quem tá me ouvindo vai poder atestar. Então, nesse espaço, olha só, então foi um espaço de reconexão, né? Me reencontrei. Então, em vez de eu ir no vagão dos jornalistas, eu ia no terceiro vagão. Então, você entrava naquele vagão, só tinha preto. Era uma festa.
levavam caixa de som. De sexta-feira a gente fazia baile, porque É. era 1 hora e pouco de distância, né? Do Brás até lá, levava 1 hora e 20. Mas o trem quebrava. Imagina isso. Ó. Se hoje em dia a gente tem problema com o transporte público, imagine há 25 anos atrás. É. E a gente fazia festa ali. Então, nesse espaço, eu acabei conhecendo todas as minhas amigas que eu trago até hoje. Então, eu tenho amigas que são da engenharia, que são da economia, administração, todos os cursos, assim, né? Direito e tudo mais. Então, eu trouxe essas amigas, né? Da vida toda. Tenho muitas primas também que começaram a faculdade. E eu percebi que todas nós tínhamos esse mesmo padrão, assim. Embora a gente tivesse saído do lugar do salário mínimo, dessa questão, a gente estava muito nesse lugar de continuar sendo mantenedor da casa, de pagar todas as contas e de não conseguir avançar, de ter uma relação de culpa mesmo com o dinheiro, de tipo, se eu estou ganhando, se eu estou ganhando mais, eu tenho que sustentar a casa. Eu tenho que ajudar minha avó, tenho que ajudar minha irmã, tenho que ajudar minha mãe, tenho que ajudar todo mundo. E chega a ser pretencioso você chamar isso de finanças, né? Pois é. É um negócio esquisito, É louco, né? é louco. Finanças. Sei lá que nome a gente que nome dá se para dá, isso. mas finanças é muito pomposo, né? Então. E aí, nesse lugar que eu comecei a pensar, e quando eu falei isso com a Carol, eu falei, gente, tem alguma coisa de muito errado, porque agora a gente até está acessando mais recursos, mas a gente continua não saindo do lugar. A gente continua nesses lugares de escassez, a gente continua não conseguindo fazer viagem, a gente continua não tendo casa própria, não conseguindo garantir bons estudos para os nossos filhos, melhores condições, a gente continua nesse lugar. Então, o que é isso? É porque ninguém está falando com a gente. Exato. É porque ninguém está olhando essa realidade. Porque quando a Carol me disse, realmente, eu não sei o que você está dizendo, eu falei, bom, ela não pode saber porque ela não nasceu no Campo Limpo. Ela nasceu no Morumbi, numa outra realidade. E não dá para culpar, Sandro. Não. Sabe? É uma história. Eu acho que hoje em dia a gente tem muitas possibilidades de acessar informações. Claro que se você quiser muito, você vai conseguir entender. Sim. Mas você nunca vai vivenciar as mesmas experiências que eu para falar com a mesma propriedade que eu posso falar para outras mulheres pretas, né? Exatamente, do que a gente, como é que a gente revê, como é que a gente lida com essa questão das finanças, porque é uma realidade que eu vivi. Então, eu hoje tenho alunas que falam, ai, Mônica, eu não consigo guardar porque eu tenho, a minha mãe mora com meu irmão mais velho e se eu não dou dinheiro, minha mãe fica nervosa, porque tem que ajudar na família. Eu entendo, essa relação de culpa, a gente cresce com isso, e aquela coisa de ser egoísta, né? Você quer só pra você. Mas é porque a gente vive num lugar de muita escassez, né, Sandro? Sim, falta tudo. Exato. Então, quando você tem acesso a alguma coisa, você quer levar isso para todo mundo. E aí, voltando um pouco nessa coisa da exposição e de poder inspirar outras pessoas, o que eu penso é justamente isso. Todo mundo pode refazer a sua história, se melhorar essa relação com o dinheiro, e eu faço muitas lives, trago muitos assuntos nesse aspecto, porque a gente tem que falar de dinheiro. Tem que falar de dinheiro. Sim. A gente não fala. Mas, vamos lá. Quando exatamente o Grana Preta surgiu assim, de fato? Então, foi nesse momento quando eu percebi que as minhas amigas E também... ele já tinha a pretensão que tem hoje? Não, eu não tinha ideia de como é que isso ia se dar. Sandro, eu comecei com um blog, primeiro lá no Finanças Femininas, aí depois de um ano criei um espaço para mim para falar sobre empreendedoras e tudo mais. Você pode comer aí que não é E comecei a cenográfico perceber, não, hein? é que eu não consigo comer e falar, só vou beber, depois eu como. Tá bom. E comecei a perceber que essas empreendedoras, inclusive que eu ia buscando as histórias para contar no blog, elas também tinham muita dificuldade com dinheiro. Então, um exemplo que eu gosto muito é de uma menina que faz trança no Rio de Janeiro, tem um projeto que se chama Trança Terapia. Ela trança cabelos de artistas e ela ensina outras mulheres a trançar cabelo como fonte de renda. E aí, quando eu fui fazer os levantamentos, a gente descobre que esse mundo da beleza, ele é um mundo riquíssimo, milionário. Muitas indústrias ganham muito dinheiro, muitas estruturas ganham muito dinheiro, mas esse dinheiro não chega na mão da transista, que não tem noção do tamanho desse mercado.
Então, quando eu comecei a perceber isso, e falei com outras mulheres também, com outras iniciativas que estão no mercado, em vários segmentos do mercado, que estão muito potentes, mas a gente está ali no pequenininho. Sabe o lance do bico, Sei. que eu falei da minha avó? É uma coisa que a gente vai trazendo com a gente também. Achando que o que a gente faz é pequeno, não é importante. Ah, por que eu vou dizer para todo mundo? Por que eu vou buscar financiamento? Ah, mas por que eu vou querer fazer parceria com uma grande empresa? Não, vou ficar aqui quietinha. Né? E continuamos alimentando indústrias milionárias. Isso é sem muito louco. tomar parte disso, sem receber um décimo do que é nosso trabalho, a nossa criatividade gera. E aí, nesse aspecto, eu já estava fazendo um curso de terapia financeira para entender um pouco melhor essa questão. E aí eu comecei a aplicar isso nas amigas, na minha irmã, nas pessoas ao meu redor. Comecei a ver que isso fazia sentido, porque para mim fez. Finalmente, depois que eu me entendi a minha história, a terapia, entender que se a gente não tem esse sentimento de merecimento, se eu não acho que eu mereço viver numa casa mais confortável, se eu não acho que eu mereço viver com móveis melhores e que para isso eu preciso me organizar, estabelecer estratégias e me planejar, eu vou estar sempre ali devendo, pendurada no cartão de crédito, em situações que, ao mesmo tempo que você conquista o bem, isso vem com uma carga de culpa que não é saudável e não podia ser dessa forma. Então existem estruturas que a gente se organiza para conquistar o que você quer. E são estruturas muito inteligentes e que muita gente já usa, mas que não tinha chegado pra gente. E a minha avó, ela já fazia isso. Ela fazia a gente guardar dinheiro. Eu conto essa história no curso, que todo mundo trabalhava tal, e tinha 3 potes em casa. Então, um pote era para as contas do mês, um pote era para as viagens e outro pote era para o Natal. Minha avó, uma mulher séria, que eu te falei, então, ela mandava, né, todo mundo que trabalhava na casa, olha, tanto tem que pôr nesse pote, nesse pote, nesse pote. Então, esse pote aqui era as contas da casa, pagava água, a luz, fazia compra, tudo que tinha que fazer. Os outros 2 potes, ela olhava para todo mundo e falava, ninguém mexe. Nesse tom. Eu me arrepiava Eu fiquei toda. com medo. Eu me arrepiava. Eu era pequena, eu falava, meu Eu precisava ter conhecido sua avó. tem um escorpião. Eu tinha vontade de chorar quando ela falava. E os potes, eles ficavam visíveis. Daqui, ó, esses aqui, ninguém mexe. E eu vou falar uma vez só. Ninguém queria pagar pra ver. Nossa senhora, eu falava, tem um escorpião, deve ter um monstro ali dentro, não sei o que é. Ninguém mexia, Sandro, ninguém mexia. Tinha uma relação de respeito muito grande. Lógico. Mas depois eu entendi que, assim, todos os anos a gente fazia 2 viagens. Uma viagem era sempre ou para praia, para Santos, para casa de uma tia, ou para o Rio de Janeiro, que é a casa de uma outra tia, e uma viagem para o interior, que era na Páscoa. Para fazer essas viagens, essa casa, que era um quilombo, minha avó levava todo mundo. Você tem que ter dinheiro para comprar passagem, para comprar roupa, para comprar tudo para fazer as viagens. Então, o pote da viagem ninguém mexia porque sabia que quando chegassem as viagens, elas iam acontecer, porque o dinheiro estava lá. Fantástico. Simples. Simples, muito simples. E o pote do Natal também tinha o mesmo pretexto. Todo ano a gente fazia festa em casa e era festa para 60, 80 pessoas. Loucura. Casa de Coab, tá? Hoje ela tá maior e tudo, mas na época era uma casa com 5 cômodos, cabia 80 pessoas, não me pergunta como. Todo mundo comia, todo mundo dormia e ficava tudo lá. Trocava aqui é sofá. Coab, tá? É essa estrutura de onde eu moro. Trocava sofá, a gente ganhava presente de Natal, todos os netos ganhavam presente e tudo mais. E só depois de adulta que eu entendi que isso só era possível porque tinha lá o pote do Natal, que todo mês pingava um pouquinho. Isso é inteligência financeira. Isso eu paguei caríssimo para homens brancos me ensinarem. Para você chegar à conclusão de que... que minha avó fazia, cara. É frustrante. Eu falo, caramba, se eu soubesse que isso era educação financeira, eu não tinha investido tanto. Aí você teve isso dentro de casa. Tive. Você acabou tendo uma formação que te permitiu ter essa consciência e ainda assim você foi buscar
esses cursos, esses Fui, mentores, Sandro, essas porque assim, mentorias, né? E assim, mas isso é uma realidade sua. Você é um recorte dentro da quebrada. E quando você colocou isso, quando você abriu isso, o que você encontrou? então, eu costumo dizer no curso que a gente não aprende, a gente relembra. Por quê? Apesar de eu ter vivenciado isso na minha infância, houve uma fase, que essa fase profissional, que eu Aham. deixei de ser eu, que você se esquece porque a vida toda você aprendeu que essas coisas que você aprende não são importantes. Que essas mulheres que estão te ensinando, elas não têm PhD, não estudaram em Harvard, não tem faculdade. Como é que o que elas estão te ensinando é importante? E eu acho Não tem argumento não de tem, autoridade, né? exato. E eu acho que essa é uma realidade que atravessa muitos de nós que estamos na periferia, inclusive. Porque a gente olha para os nossos, aqueles que nos criaram, e a gente não dá a eles o valor que eles realmente têm. Porque existe toda uma estrutura te dizendo que isso aqui não é importante. É importante o fulano que tem 1 milhão de seguidores e que fez 35 mil cursos e que é o especialista e que foi para não sei aonde para aprender isso. Que fez E 1 milhão exatamente. aos 16 Aos anos. 16 anos e que é um cara que está milionário e que Aí conseguiu você vai aos 30 anos. Você arrasta fala, pra "Pô, cima." exatamente. Então, a gente aprende muito que não é com a gente, não é a nossa história, não é num lugar como esse que você vai encontrar talentos, que você vai encontrar criatividade. Isso tá Quero lá ser do outro lado, igual ele. do outro lado da ponte, Do outro lado como da a gente ponte. costuma dizer. Exato, Essas exato. pessoas estudaram, eles tiveram acesso aos melhores profissionais, eles sabem o que estão dizendo. Essa pessoa que está aqui, que não tinha conta em banco, como é que ela vai ser uma referência? Entende? Cabimento. Então, quando eu me reconectei com essa história, eu falei, cara, eu estava dentro de casa o tempo todo e eu fui para o mundo buscar, né? Me desconectei disso porque isso não é importante. Ela fazia bico, ela não era empreendedora. Eles só se viravam. Isso aqui não era inteligência financeira. Porque é isso, a mulher preta, ela está nesse lugar, né? De nenhum reconhecimento. A gente está na base da pirâmide socioeconômica, não é por outro motivo. Porque a gente não é reconhecido pelos nossos talentos, nem pela nossa capacidade criativa e fomentadora. Então, E quando a potência também, é né? potência. É. E aí quando você usa, eu achei fantástico o nome Grana Preta, porque você fez aí você fez um trocadilho, né, com a expressão grana preta, que a gente sabe que é muita grana, né? Exato. E a gente tem muita grana, que eu posso individualmente não ter, mas nós temos muita grana, né? A nossa Sim. grana aqui é grana preta. E a grana preta de preta, né? De preta. Quando eu pensei no nome, como comunicadora, Sandro, a gente começa a prestar atenção nas palavras mesmo. Sim. Né? E todas as palavras que remetem à negritude, a situações que falam de nós, elas são pejorativas. Né? Então, se você fala a coisa tá preta, eu adoro quando a coisa tá preta. Mas as pessoas, a sociedade associam isso a uma coisa negativa. Sim, sim. Né? Então, se você falar, enfim, qualquer outro termo que você pensar, lista negra, eu não quero denegrir, né? Enfim, todos eles são pejorativos e estão extremamente negativos. Grana preta, não. Grana preta, se uma pessoa tem grana preta, ela tem muito dinheiro. Né? E aí eu comecei a observar, falei, poxa vida, então por que quando a gente fala de dinheiro, se é preto é bom? Será que eles sabem alguma coisa que a gente né? Não sabe ou esqueceu? Nunca tinha analisado por esse ano. Não sei, estamos estudando isso ainda. Mas eu achei que era um nome tem adequado. muita grana? Eu achei que era um nome adequado porque eu falo de finanças para mulheres pretas. Então é grana e é preta. E agora eu tô no momento de mudança mesmo da marca. Tá virando GIP Finanças. Legal. Porque grana preta, inclusive, é um nome registrado por empresas de brancos. A gente não consegue acessar. Entendi. Porque eles sempre souberam que a gente tem potencial. A gente que talvez tenha demorado um pouco para chegar nesse lugar. Sabe? Quando você vê uma Belmira Marim
Todos os bancos, você tem Itaú, tem Bradesco, tem Banco do Brasil, tem Caixa Econômica, tem Santander, todos eles estão aqui, na Belmira Marim. Quando você vê todas as grandes lojas aí, Casa Bahia, Marabras, Cacau Show, Boticário, tudo bem, boa parte delas é franquia. Sim. Mas quando você vê essas marcas entrando aqui dentro, eu nasci aqui, quer dizer, eu cheguei aqui muito cedo, né? Eu nasci em outro bairro de São Paulo e vim pra cá com 1975, faz tempo. Não tinha nada, era só mato, sabe aquela expressão? Era só mato. Sim. E aí, de repente, pra quem já nasceu aqui recentemente, né? Tem seus 20, 30 anos, isso é natural. Mas para mim, ver um banco entrando aqui, uma loja dessas grandes, a gente queria comprar um móvel, você tinha que ir até o Largo 13. A gente comprava as coisas na Praça Ramos. Então, No mapping. Exato. Era lá o esquema. Se quisesse, hoje você compra aqui. Exato. Então descobriram alguma coisa. Pois né? O que será, né? Via até que é mais fácil de pegar o dinheiro, né? Opa, né? Tá na porta, né? Então, eles continuam usando o nosso dinheiro, mas eles não continuam nos respeitando nesse espaço. Então, quando a gente começa a entender que o nosso dinheiro, literalmente, Sandro, tem valor no sentido de, você não está me respeitando, né? Não compro mais com você. Vou comprar com outro. A gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer, porque a gente ainda não está nas estruturas de produção. A gente ainda não é indústria, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a gente ainda não está na base dessas coisas, mas essa é a ideia, viu? Sim. A gente está trabalhando para que a próxima geração já assuma grandes players. Porque potencial, capacidade estão aqui, né? Então, a ideia é que a gente possa alcançar. E tudo isso a gente vai construindo da mesma forma que eu ouvia na minha casa que eu podia, que eu podia ser o que eu quisesse ser. Sempre me estimularam a fazer o jornalismo. A minha avó fez o primeiro empréstimo na vida dela para pagar minha matrícula na faculdade. Ela nunca tinha feito isso. Né? Pegou emprestado com uma tia, não sei o que e tal, para eu entrar na faculdade. Porque elas acreditavam nisso. E da mesma forma a gente faz isso com os nossos filhos, né? A gente vai colocando ali outras ideias, a gente vai estimulando, isso é investir, Sandra. Toda vez que você diz pro seu filho, olha, cara, você é bom no que você faz, segue nisso aí, você pode contar comigo, seja o que for. Né? É um investimento sem tamanho. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, a gente já está criando uma outra geração que vai viver uma realidade muito diferente da nossa. E uma coisa que eles vão ter, e que talvez nós não tivemos oportunidade, é justamente se ver nesses espaços. Ligar, entrar no YouTube e ver um homem e uma mulher preta falando sobre coisas que vai para o mundo todo, né? A gente pode estar na China, pode estar em Taiwan, pode estar em qualquer lugar. As pessoas vão estar vendo a gente. E isso, por muito tempo, foi limitado. Haviam poucos espaços e havia uma galera que escolhia qual era a cara que eles iam querer colocar na frente das câmeras. Na maioria das vezes não era nossa, a menos que estivéssemos falando de bandido, né? Aí bandido, exatamente, era essa cara. E se fosse um colarinho branco, aí ele era tratado de outra forma. Mas se era um cara que roubou uma manteiga, é o bandido, perigoso e tal. Bandido bom é bandido morto. Bandido morto, essas paradas. Então a gente vai começando a mudar um pouco esse cenário, a gente começa a criar outras expectativas. E eu costumo dizer que é uma frase da Angela Davis, que é uma filósofa norte-americana, e que quando esteve no Brasil, ela dizia pra gente, né, que é uma coisa que a gente aprende, né? Vocês estão aqui para me ver, mas vocês já leram Lélia Gonzalez? Eu leio Lélia Gonzalez. Então, se Angela Davis lê Lélia Gonzalez, a gente tem que ler também, né? Que é uma mulher que fala de feminismo negro, que traz referências muito importantes. Mas a frase que eu uso no meu site é: quando uma mulher preta se movimenta, tudo ao seu redor se movimenta também. É uma frase da Angela Davis, porque é muito o que eu acredito, Sandro. Esse movimento que eu comecei a fazer de uma forma até despretensiosa, mas por conta dessa minha insatisfação, essa minha inquietude, porque eu podia ter, enfim, me encaixado, sabe? Entrar numa caixinha e seguir sendo invisibilizada ali, para garantir ali meus 5 salários mínimos e seguir naquele lugar infeliz, doente, frustrada. Mas eu resolvi sair desse lugar e buscar outro caminho
Por muito tempo eu não sabia nem que caminho era esse, ainda não tenho muita certeza, Sim, mas a sim. gente está trilhando. Mas eu sinto que esse movimento que eu fiz, ele já impacta na vida dos meus filhos. Para mim Ponto. já É. tá resolvido assim. Tamo Então, junto. eu tenho um garoto que está fazendo economia, porque ele quer impactar a vida de outros jovens vindos de periferia. Né? Isso para mim é muito potente. E eu tenho uma menina que levou para a escola, dia desses, um trabalho sobre a Rainha Zinga. Estou muito feliz com isso. Então, eu entendo que como mulher, como mãe e como alguém que está numa região de periferia e que precisa começar a fazer a mudança a partir de dentro de casa, acho que eu estou fazendo um trabalho bacana nesse aspecto. É muito legal quando outras pessoas veem e me seguem e me acompanham. Mas o meu grande intuito é justamente esse, ter certeza que essa nova geração vai ter outras referências, sabe? Não vai ficar limitado a uma figura ou outra. Esses dias eu fui fazer um trabalho e aí alguém falou assim: ai, você é a nossa Maju. Adoro a Maju e acho que ela é de um talento incrível. Só assisto o jornal da Maju. Como jornalista, eu diminui muito o acesso ao jornal, mas se tiver que ver um jornal, vai ver com uma mulher preta apresentando. É esse que a minha filha assiste, é esse que as pessoas assistem. Então, o jornal da Maju a gente assiste. Exatamente. Sim. Vamos dar moral, né? E aí eu falei pro cara, falei, gente, eu adoro a Maju e respeito, mas eu não sou a Maju, eu sou a Mônica. Porque vocês precisam se acostumar a ver mais de uma mulher preta à frente das telas de televisão falando sobre esses assuntos. Quando você vê uma mulher branca, você diz que ela é, sei lá, Fátima? Não, ela é quem ela é. Porque brancos podem ter vários. E pretos também. Sim. Então a gente não quer mais esse lugar do papel do preto único. Né? Na minha época só tinha a Glória Maria. Durante muito tempo, ela foi a única referência, a única referência. Né? E depois pinga um aqui, outro ali, mas uma coisa muito pontual. Mesmo. Né? E se a gente é metade da população e 30% das mulheres, o ideal é que sejamos 30% das mulheres em qualquer redação, em qualquer ambiente de comunicação. Então, eu acho que essa geração que vem, ela já vem muito mais com essa visão. A minha filha é uma das únicas negras na sala de aula, ela estuda num colégio particular. Mas ela tem muita consciência da sua negritude, porque são coisas que a gente trata, né? E então isso para mim é importante que ela perceba, porque eu vivi essa coisa da exclusão, de não ter namoradinho, de nunca ser paquerada e de não entender o que era isso quando você tá ali no colégio, no ginásio e tal. E a minha filha fala: ah, mamãe, os meninos eles não me acham bonita, embora eu seja linda. Mas é porque eu sou negra, né, mãe? Falou, o padrão de beleza que eles enxergam é outro, filha. Isso não significa que você não é uma menina bonita. E ela é linda. Ter essa consciência de que o motivo não é a beleza, é isso. Exatamente. É libertador. É libertador. E é uma criança de 10 anos. Exatamente. Então a gente já vai crescer em um outro cenário. Então vai além da questão das finanças. Porque sem entender isso, você questiona você se eu questiona a sua mesma, existência. eu me fechava, né? Então você acha que você não é bonita, que você não atrai, que você vai se limitando ali, né? Se invisibilizando, se escondendo. E ela fala, é porque eu sou negra, Fantástico, né, mamãe? fantástico. Fala, filha, o padrão de beleza que eles conhecem não é o seu, mas você é uma menina linda, ok. E aí a gente resolve um pouco essa história, né? Mas a ideia do GIP Finanças e desse projeto todo, ele está muito nesse lugar, de fazer essa conexão com a autoestima, com ancestralidade, para que essas pessoas comecem a ter certeza, essas mulheres percebam que a gente pode ser tudo o que a gente quer ser. O dinheiro, ele atravessa muitas das nossas escolhas, né? Sim. Sei lá, acho que grande parte das escolhas. Então, você trabalha num lugar que você não gosta por causa do dinheiro. Você se mantém num relacionamento, às vezes, abusivo por causa do dinheiro. Você está dentro de uma casa que, às vezes, você não é respeitado. Dinheiro. Você não faz um curso, você não viaja, por causa do dinheiro. Então, entender o dinheiro como um aliado para que você alcance essas coisas é o grande lance do Grana Preta, mas ele passa por essas questões, né? Então, pelo autoconhecimento. Né? Pelas suas necessidades reais e tudo Exato, mais, né? E de trazer essa questão mesmo, de ajudar essas pessoas a se sentir muito mais fortalecida. Tem cerveja ainda, não? Não, mas eu tô legal, vou beber água agora. Não, acho que tem ainda, tem. Terminar essa, senão ela vai ficar quente. E de entender um pouco mais esse lugar. Eu não gosto de ver copo vazio. Exatamente, né? Vamos deixar o copo cheio.
de entender que a gente pode ocupar qualquer espaço. E eu acho que a maneira mais cruel desse processo do racismo estrutural é econômico, né? É aí que está a vala. Isso. É aí, é exatamente esse aspecto que nos mantém, né, de um lado desse processo. Porque Isso quando você atravessa a ponte e fala de finanças, você está falando exclusivamente de finanças. É o dinheiro que não aceita desaforo e tudo mais, e ponto. Exatamente, a monte Do de lado, história. do lado de cá não, do lado de cá ele tem um monte de fatores, Sim, variáveis que compõem aí que compõe esse dinheiro, né? exatamente, essa estrutura. Compõe a finança, né? Aquilo que a gente estava conversando um pouco. E desculpa, mas eu não sei, é a primeira pessoa que eu estou tendo contato falando sobre isso, tá? É, do lado de cá é. Olha aí. E é uma consciência que é fantástica, é uma coisa muito fora da caixa, né? Sim. Fora é praticamente assim um. Sabe aquele meme lá do cérebro, quando você fala uma coisa, ele tá normal, aí vai falando, ele vai e quando você fala uma coisa, ele pum, explode. É mais ou menos isso. Eu costumo dizer que é revolucionário. Sim. Sandro. Agora, na pandemia mesmo, se a gente parar um pouco para pensar na questão econômica, você veja que, por exemplo, a primeira vítima da Covid no Brasil foi uma mulher preta, que teve que sair de um lugar como esse, ou como Campo Limpo, para fazer faxina na casa de alguém lá no Morumbi, que tinha chegado da Europa. Pessoas que estão bem alimentadas, que têm acesso a melhor qualidade de saúde e que estão muito bem hoje, obrigada. Sim. Mas ela morreu e deixou filhos, e deixou uma família, e deixou uma estrutura. Será que se ela tivesse acesso à educação financeira e entendesse que se a gente se organizasse minimamente financeiramente, ela teria que ter ido até lá? Se ela tivesse grana para se garantir dentro de casa durante a pandemia, ela teria saído para ir lá fazer faxina? Não teria. Entende? Então, ela não teve opção de ter medo, né? Não teve, porque muitos de nós não temos. Muitos, exatamente. Então, nesse período de pandemia, onde é que está o maior número de pessoas que foram afetadas pela Covid, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista de perdas mesmo de vida? É na periferia. Somos nós. Porque a gente não tem essa relação com as finanças, a gente não sabe como lidar com isso, e a gente tem que atravessar, pegar ônibus cheio, pegar o trem bombando, e ir lá limpar a casa do cara, ir lá vender o que tiver que vender, porque você tem que trazer o dinheiro para casa. Né? E é nessas que você acaba contraindo o vírus, e aí você volta para dentro da tua casa, que às vezes é um lugar minúsculo, onde tem 10 pessoas, e você acaba afetando outras pessoas. E isso é só um exemplo. Né? Exato. Porque é fato, a gente cresce aqui são poucas as pessoas que têm uma educação financeira. Não tem. Né? Às vezes você tem da forma que você falou lá, 3 potinhos, e até você entender isso, já foi, você já desperdiçou boa parte da sua vida aí, né? Exato. E de uma forma estruturada, de uma forma assim, para ter a consciência mesmo, não existe isso, né? Então é o que eu estou falando, você tá cumprindo aí um papel que eu não sei se você tem consciência. Então vamos falar de dinheiro, gente. Porque assim, quando a gente fala aqui dentro disso, né? Aqui dentro que eu tô falando, no nosso território, né? Quando você fala disso, você soa como meio que alienígena, né? Sim, como assim? Mercenário. Isso, mercenário. Ai, pra que falar disso? Isso, bobagem, né? Que bobagem, gente. Dinheiro não traz felicidade, né? Manda trazer, cara. Não traz felicidade, mas eu gostaria de ser triste, né? Lá no Egito, por exemplo, nas torres egípcias. Eu gostaria de ficar triste lá. Né, do que estar triste aqui no ponto de ônibus. Vamos combinar, gente. Se a gente pode escolher onde ficar triste, por que não? Né? São coisas e crenças que a gente traz e que alimenta esse sistema.
isso é muito maior, o Sandro, mas às vezes em umas viagens, e eu tenho algumas pessoas com quem eu troco, a gente passa a entender que essa estrutura em que a gente vive, de não falar de dinheiro, de achar que dinheiro é sujo, de que quem tem dinheiro é corrupto, não sei o quê, é toda uma estrutura que nos criaram para nos manter nessa bolha aqui. Enquanto a gente estiver acreditando que dinheiro é ruim, que dinheiro é a causa de todos os males, a gente vai continuar na merda. Sim. É isso. Sim. Com cartão de crédito, devendo o tempo todo, nome no SPC, ganhando aquela misériazinha que é o nosso salário mínimo. Né? Estudos mostram que o salário mínimo hoje tinha que ser 5 vezes maior para a gente viver com um básico. Com dignidade. Com né, um saída, básico, né? exatamente. Saída, um homem que sai da tua casa para trabalhar deveria trazer 5 vezes mais do que o salário mínimo para garantir o bem-estar da sua família. Esse salário que a gente recebe é um salário muito menor do que se merece. Mas aí as pessoas começam a se conformar, começam a achar que tá bom, sabe? Receber esse salário básico, E não agradecer, ter e né? agradecer loucamente, não ter condição de qualidade, pagar um absurdo para se deslocar de um lugar para o outro, sendo que o transporte é público, ou seja, ele está sendo pago pelo seu imposto. Né? E você paga de novo por um Exato. transporte que é cheio, que é mal cheiroso, que chacoalha, que te deixa com dor nas costas. A gente se acostuma com esse lugar de escassez, de miséria. E existe toda essa estrutura, porque existe uma outra parte da sociedade que está vivendo com a qualidade a que todos nós deveríamos ter acesso e direito, mas que seria um pouco mais complicado e que exigiria muito mais talento e capacidade daqueles que já estão ocupando esse lugar para se manter, Se tivesse que se dividir. todo mundo tiver acesso. Mas não é né? muito comunista isso que você está Ah, falando? pois é, É. né? Então, aí É a muito gente usa. esquerdopata isso que você Então, tá aí as pessoas vão usar esses argumentos, vão usar esse tipo de Vai pra situação, Cuba, vai pra exatamente. Venezuela. Porque falta comunicação, falta informação. E falta informação, sabe por quê, Sandra? Uma coisa que eu também tenho observado. Porque é útil. Mas veja bem, se você sai da tua casa 4:30 da manhã, que era a história da minha mãe, porque você está trabalhando lá do outro lado da ponte, então você tem que sair da sua casa 4:30 da manhã para chegar no teu serviço às 8. Aí você trabalha o dia inteiro fazendo uma coisa que você nem gosta, mas enfim, né, no fim do mês vai cair lá o salário mínimo na tua conta. Sim. E aí você volta para tua casa às 8 da noite, chega em casa às 9:30 cansado. Você vai ter tempo de estudar? Você vai conseguir pegar um livro e estudar e entender melhor a história? Ou você vai se contentar com as manchetes? Melhor, né? Mais fácil. É mais fácil. Mais Então, cômodo. enquanto você se contenta com as manchetes, e a manchete está dizendo que dividir igualmente é uma coisa comunista e que comunista come criancinha, as pessoas vão aceitar. Né? E aí a gente vai para um outro lugar, que é entender que, por exemplo, está em regiões como essa, a responsabilidade pela eleição de pessoas que estão aí, Exato. detonando a vida da gente. Porque elas não têm tempo. Elas não têm tempo para se informar, porque elas precisam trabalhar de sol a sol para levar o mínimo para dentro de casa. Essa é a Entende? prioridade, né? Exatamente. E como falta educação financeira, como falta entendimento de instrumentos que garantam que, bom, eu vou trabalhar bastante, mas eu vou guardar parte disso. E quando houver algum perrengue, eu tenho uma grana para me cuidar, para me estruturar. Como isso não existe, essas pessoas trabalham uma vida inteira, às vezes, sem ter acesso à comunicação e à realidade dos fatos. Ela se contentar e liga a televisão nesses jornais que são fatalistas, que continuam mostrando que lugares como Grajaú ou Campo Limpo são faixa de gás, é um lugar só de desgraça. Então essa pessoa fica pensando, meu Deus, eu preciso trabalhar mais ainda para tirar meus filhos desse lugar. Né? Eu preciso Exato, continuar trabalhando muito para comprar uma casa em algum outro lugar que Não seja que mais não se saudável. queira trabalhar muito. E não, mas a gente tem que trabalhar para realizar sonhos. Exato. Entende? Então, a gente tem que trabalhar para conseguir fazer um curso que seja interessante, pensar um pouco nisso, Trabalhar sabe? tem que ser meio, né? Não tem que ser Exato, fim. não pode ser fim. Trabalhar para realizar um espaço como esse, para fazer alguma coisa que te dê prazer, para garantir que seus filhos possam acessar um curso, ou uma atividade, ou conhecer um país, ou ampliar sua capacidade de conhecimento através de uma viagem ou de alguma coisa, e não só para ficar pagando conta o tempo todo, só pagando conta. Exato. Né? Então, muita gente está nesse lugar de trabalhar e a gente vê neguinho que trabalha a vida inteira e chega no fim da vida, não tem dinheiro para comprar um chinelo.
É doentio. É triste. É muito triste. E são pessoas que você não pode dizer, ah, é vagabundo, trabalhou uma vida toda, Exato, adoeceu trabalhando. Não quer E trabalhar. chega. Não é não é isso. não. É Adoeceu exatamente, trabalhando e chega no fim da vida não tem dinheiro para um sapato, para um remédio. Exato. São É essas humilhante, pessoas. né? Exatamente. Humilhante. E a gente vive numa região em que isso é muito comum. Muito comum. É o. É praxe, né? É o padrão. É o padrão. É o padrão. E aí você pega, por exemplo, você, sei lá, vamos usar aqui um valor, o cara que tem ali um bruto de, sei lá, de 5 mil, por exemplo, ele custa para o empregador 10 mil. Então, quer dizer, o cara gasta 10 mil, aí você recebe bruto 5, mas você não recebe 5, Não. você tira aí, você vai receber aí Pelo mais ou menos menos 15% você vai pegar, vamos colocar 20% para facilitar a conta, você vai ficar com 4. Só que desses 4 você deixa 2, quase 2 aí de que você paga ali no caixa de imposto. Seu poder de compra é de 2. Exato. Você ganha, eu nem sei onde é que comecei, com 5 você ganha, Você no leva- máximo. Isso eu tô falando de alguns meses atrás, né? Exato. Então tudo isso são coisas que a gente acaba entrando a gente costuma chamar de roda dos ratos, corrida dos ratos, que é essa coisa de você trabalhar para pagar a conta, e aí quando você assumiu a conta, você tem que continuar no trabalho para pagar esses boletos, né? Exatamente. Então você vive nessa corrida dos ratos, que é uma coisa infinita, e onde 85% esses dias eu tive uma aula esses dias e me parece que 90% da população está nesse lugar, que é o lugar das dívidas, é o lugar do endividamento, é o lugar que as pessoas continuam trabalhando esse mês para pagar as contas que foram feitas nos meses seguintes, e aí ela vai assumir novas dívidas esse mês para garantir o sustento, porque o dinheiro que ela está recebendo agora é para pagar dívidas que já foram. Como é que você encaixa um sonho aqui? Como é que você pensa no futuro dessa forma? Você não consegue. Né? Então a gente precisa mudar um pouco essa estrutura. E uma coisa que é importante para mudar essa estrutura é começar a falar de dinheiro mesmo. Quanto é que você ganha? Como é que você está fazendo? Esse trabalho paga bem? Olha, onde eu estou trabalhando eu ganho tanto. Pergunte para os seus amigos brancos, eu costumo brincar. Porque os amigos brancos ganham mais. Eu descobri que eu ganhava em média 30% menos que as minhas colegas fazendo a mesma coisa. Só que eu nunca tive coragem de perguntar. Sempre foi uma percepção. Mas aí quando você vê a realidade, você fala, opa, acho que isso aí faz sentido. Entende? Sim. Então a gente precisa começar a falar de dinheiro, e falar de dinheiro com as crianças, e explicar para elas como é que esse dinheiro chega até nós, e o que a gente precisa fazer com ele. Que a gente não pode só trabalhar para isso. A gente tem que trabalhar para que ele seja um aliado para a realização de sonhos, para que a gente viva em lugares melhores, para que a gente possa viver experiências melhores e não aquela coisa frustrante, vamos combinar, de você trabalhar 20, 30 anos no lugar e olhar para trás e falar, cara, não tenho nada. O que eu fiz? Verdade. E aí você é uma andorinha só, né? Como que a gente faz verão? Como é que a gente multiplica isso? Lógico, cada um tem que ter a sua parcela de participação, mas como que as pessoas acessam isso? Como que as pessoas acessam a Mônica? Então, assim, a gente tem um espaço que tem sido mais comum, que é o Instagram, que é o Grana Preta, com 2 T's. Tem o site, que é o gep.com.br. GEP. Finanças. Se você procurar Grana Preta com 2 T's, ainda vai parar nesse lugar. Tá. Ali eu tenho cursos, eu tenho workshops, eu tenho sessões de coaching, em que eu tenho ajudado outras mulheres a revisarem um pouquinho esse comportamento. Tem muito a ver com comportamento, muito mais do que com dinheiro em conta. Sim. Então, a olharem para suas vidas, para suas histórias de outra forma, né? Nos cursos também eu trago muito, e é essa a intenção, assim, né? Fazer com que essas mulheres, a partir do seu próprio comportamento, e a gente tem esse poder, a gente acaba influenciando quem está à volta, né, Sandra? Então, se a sua mulher diz que é assim, é assim. É assim. Se está funcionando, todo mundo vai nesse embalo. E a gente percebe que é uma característica, inclusive, quando a gente pensa na mulher, né, e na nossa ascendência africana. A África é mãe.
E a mãe é que dá vida e que dá todas as condições para que a gente possa viver melhor. Então, dentro desses espaços, tanto no Instagram quanto no site, eu trago dicas, eu tenho os cursos, tenho as atividades que eu tenho ajudado outras mulheres a começarem a rever seus padrões, e a minha intenção e a intenção de todo mundo é que, a partir desse movimento, a gente consiga construir uma sociedade melhor, mais justa, Sim. mais equânime, né? Onde todo mundo possa acessar aquilo que é seu por direito e que possa, de verdade, ser aquilo que quiser ser, não aquilo que dá, entende? Aquilo que você quer ser de verdade. Isso é fantástico. E eu acho assim, falei, lógico, Zé, que é aquela expressão de que uma andorinha só não faz verão, não sei o quê, mas você está fazendo, você tem essa iniciativa, tem outra pessoa que tem uma iniciativa, não tem nada a ver com dinheiro, mas ela está ensinando a pessoa Sim. a fazer alguma coisa, música, audiovisual, tudo. Eu acho que isso vai se complementando. Sim. E a gente vai criando. A gente tá um perigo por aqui. Olha, eu costumo dizer que a gente sempre foi muito criativa. A gente tem uma inteligência financeira que é ancestral. E agora a gente está aprendendo a cuidar do nosso dinheiro. Eu acho que o pessoal está ficando um pouco nervoso com isso. Eu acho. Percebo isso, percebo. Eu quero é mais. Eu também, estamos só começando. Sinto muito. Saúde. Né? Saúde. E você, hoje você tem uma dimensão de quantas pessoas você já influenciou, quantas pessoas você já impactou, quantas vidas você já impactou? Então, eu tenho um dado de que pelo curso Grana Preta, e ele foi lançado em 2019, ganhou força na pandemia, porque ele passou a ser online. A ideia é que ele fosse presencial antes disso e tal, mas aí a pandemia a gente teve que se adequar. Já tenho 500 mulheres que foram formadas pelos cursos, e isso é muito legal. Isso, né? se você multiplicar por 3, né? Já pelo tem menos exatamente, 1.500 1.500 pessoas que já estão entendendo que existe uma possibilidade da gente fazer a mudança. Mas pelo canal e tudo mais, a gente vê que passam muito mais pessoas que acompanham as lives, que acompanham o feed, enfim. Então eu acredito, bom, pelo menos o canal está com 4.400 seguidores. Né? Claro, é maravilhoso. Eu fui fazer um trabalho numa empresa grande. Você falou que vai tomar mais? Deixa eu só ver se a minha coach vai querer fazer mesmo, porque feriado. É verdade, né? E a gente não tem pressa, mas... Ah, é confirmado, então vou ter que... Tá, então a gente... E aí eu fui fazer um trabalho numa empresa grande ali na região da Juscelino Kubitschek. E uma das moças que me atendeu falou, ai, eu sigo você, não sei o quê. Que legal. Isso é bacana e tal, né? Você fala, puxa, então já tá surtindo efeito. Mas também eu gosto muito de falar dessa nova geração. Então, eu tenho filhas de amigas que seguem, assim, meninas de 16, 17 anos, que seguem. Então, eu começo uma live e eu já vejo lá os nomezinhos e falo, ai, maravilha. Isso é fantástico, é página em branco, né? Exatamente, maravilha que essas meninas estão aqui. Então, se não tiver mais ninguém, eu já estou feliz, porque eu estou falando com uma galera que vai... Porque remendar é um pouco mais difícil. Sim. Agora, começar do zero é outra história. O que eu digo muito para as mulheres é que, tipo assim, a gente já vem de uma história de pelo menos 30 anos acreditando em algumas mentiras que nos contam sobre a nossa capacidade, sobre a nossa relação com o dinheiro. Tem pelo menos 30 anos. Eu estou com 48. Então, eu comecei esse processo com 44, mais ou menos. Então, durante 40 anos, vamos dizer assim, porque com 4 anos a gente não tem muita noção. Durante 40 anos eu acreditei numa verdade que não vai mudar com uma live ou com um curso de um mês. É um processo que você vai trabalhando. Agora, essas meninas que estão chegando com 16, com 17, elas estão começando a olhar para esse universo. E se elas já entram nesse universo com esse outro olhar, colega... Não tem pra ninguém. Não vai ter pra essas meninas um chefe que vai dizer pra elas que você não tem um perfil. Exato. Entende? Ela vai saber exatamente Exatamente, por quê, né? Exatamente. Não vai ter um espaço que elas vão dizer, eu tô aqui porque eu preciso do salário. Elas vão entender que elas têm poder, que elas têm potência. E azar daquele que não quis se beneficiar desse momento que elas estão querendo aceder seus talentos. Porque agora eu vou criar meu próprio negócio.
Exato. né? É uma outra E história. tem empresas que já acordaram para isso também. Tem empresas que já acordaram e entenderam que é um potencial. E eu vejo que essa geração que chega agora, ela já está muito nesse lugar de entender seu potencial e ser respeitado pelas empresas em função dessas características, né? É um inicial, é uma empresa, não vou nem chamar de propaganda, faço questão de falar aqui, mas eu acho que a iniciativa, por exemplo, da Magazine Luiza, Sim. né? Sim. Assim, é fundamental esse tipo de iniciativa, né? Nossa, é maravilhoso. E eu tive a Qual oportunidade. o objetivo disso? Então, se a gente para pensar, e aí eu acabo sendo um pouco. As pessoas podem ter algumas dúvidas, mas eu tenho estudado muito esses números. Uhum. E a gente entende que a diversidade, ela traz melhores resultados. Eu tenho estudos que mostram que uma empresa diversa, ela consegue melhores resultados financeiros. Sim. Porque ela tem acesso a mais ideias, a mais possibilidades. E a mais consumidores. A mais estratégias. E a mais consumidores, certamente. Lógico. Então, eu tive a oportunidade de participar de uma live com a Luísa Trajano, em que ela dizia que eles começaram esse projeto e aí que eles até diminuíram um pouco os critérios assim de exigência para admitir esses trainees, para acessar esse pessoal. Acessar os talentos. Isso. Fantástico. E depois que eles foram admitidos, ela se deu conta de que eles eram muito melhores do que quem tinha todos aqueles. Porque Sim. uma das coisas que a gente aprende, e é uma coisa que eu tenho dividido muito, é que quando a gente vai pensar numa vaga de emprego, Sandro, se é uma mulher, tem 10 quesitos. Se for um homem preto, ele vai olhar, se ele não tiver no mínimo 5 quesitos, ele nem se aplica. Se for uma mulher, se ela não tiver pelo menos 8 quesitos, ela nem olha para a vaga. Se for um homem branco com 3 quesitos, ele vai e ele leva, porque não tem disputa. Sim. Isso tem a ver com a nossa autoestima, com a nossa segurança, com a nossa certeza de que a gente dá conta. Né? E essa sensibilidade de perceber que você porque isso são os critérios, eles são assim, são barreiras, né? São barreiras, né? Porque muitas vezes algumas exigências, elas são postas, mas elas nem são praticadas. Depois você tem que ter inglês fluente. Para falar no balcão, pelo amor de o Deus. que você quer com esse inglês fluente? É só um critério mesmo, você sabe, porque aquele nicho com certeza fez inglês. Exatamente, isso garante que as vagas vão ser mantidas entre aquele grupo. Né? Tudo muito bem pensado. Exato. Às vezes inconsciente, né? É estrutural, sei lá. É estrutural, mas eu acho que inconsciente não é. Eu acho que quem pensa nisso tem muito escuro. Eu ia dizer claro. É essa intenção de tipo, eu não posso dizer, e é muito o que a gente ouve. Olha, tá aberto para todo mundo. Faz quem quer. Olha isso. Eu não coloquei que era uma pessoa assim ou assado. Se a pessoa tá pronta, né? Meritocracia, você vai lá e acessa. Exato. Mas a gente tem muito essa coisa de, como eu te contei, eu, por exemplo, fui montar um currículo meu para fazer um trabalho específico e eu descobri que pessoas que estão fazendo esse trabalho há muito tempo não têm 1/10 das certificações que eu tenho e eu ainda não me sentia pronta. E eu já estou trabalhando com educação, com autoestima, com educação financeira, com autoconhecimento. E eu ainda não me sentia pronta, Sandra. Então, é um caminho, é um caminho longo que a gente tem para seguir. Mas a gente começar a olhar para isso e exercitar o autoconhecimento é uma coisa muito importante. A gente fica muito à mercê do que o outro pensa de nós. O que a TV está dizendo sobre a gente. O que a moda está dizendo que agora vale. O que fulano está dizendo sobre o que é importante e o que não é. E o que você está pensando sobre isso. A gente esquece disso, a gente se apaga. E aí não se enquadrar nisso é exatamente isso. Você se apaga, né? Você se apaga. E aí quando surge uma oportunidade, você não se sente pronto. Porque todo mundo está dizendo que para estar naquele lugar tem que ser alguém que tem uma formação diferente da sua. Que tem uma história diferente da sua. Que tem uma estrutura diferente da sua. Então você não vai. Entende? Então, são essas coisas que a gente precisa
ressignificar, sabe? Olhar com outros olhos e entender que onde a gente está, a história que a gente vive, é uma história de muita criatividade. A gente faz aqui. Eu assisti um filme, e eu não sei se você teve a oportunidade, que é o Dr. Gama. Conheço, mas não assisti o Isso. filme. Ele tá em cartaz ainda, e eu não me lembro qual é o streaming. Depois eu até te conto. Me passa, por favor. E tem uma cena que é muito importante, logo no começo do filme, que um homem branco vira para. Porque o Luiz Gama, ele foi filho de uma mulher escravizada com um homem branco, e esse homem branco vendeu esse menino como escravo. Tá? O pai? O pai. Um pai português. E aí tem uma cena que ele diz assim: ele tá vendo um outro rapaz que tá lendo, e ele fica olhando. Aí o rapaz branco diz para ele: ler não é tão difícil, porque se fosse difícil, o branco pedia pro preto fazer. Caramba! Tá no filme. Tá no filme. É... E isso, sabe quando isso te dá um estado? Porque é isso, assim. Tem histórias que mostram que, por exemplo, as minas que foram exploradas, tanto em Minas Gerais quanto em outros lugares, eles trouxeram pretos de países africanos porque eles dominavam a tecnologia que os portugueses não dominavam. Sim, sempre, né? Trabalho em lavoura, essas questões todas, eles trouxeram pessoas que dominavam essas tecnologias. Não é por outro motivo que esses homens e essas mulheres foram escravizados e trazidos para cá, porque eles tinham uma capacidade e uma inteligência que os portugueses não tinham. Eles não conheciam essas estratégias. Então, se a gente pensa nisso, Sandro, entendendo que existe uma sabedoria ancestral, então, muito provavelmente, muito do que você faz hoje foi alguma coisa que um ancestral seu, que você nem conheceu, já dominava. Exato. E que ficou esquecido, porque é preto, não é importante, não vou falar, não divido, não sei o quê. A gente fica meio perdido nessa história. Então, se a gente entende que são essas capacidades que a gente precisa fomentar para fazer os nossos trabalhos, a gente consegue avançar. Então, foi esse lugar que eu acessei quando eu falei, peraí, eu não preciso ter um diploma em Harvard, eu já sei, minha avó me ensinou. Sim. E eu vou usar isso aqui, porque é a mesma coisa, é a mesma coisa. Entende? Mas não tem o papel. Não tem o papel. Foda-se o papel. Ai, desculpa, sabe? Não, sim, foda-se o papel. Sempre pensei isso, entendeu? E eu acho que isso impacta demais a vida da gente. E totalmente, porque isso é uma coisa que barra a nós. Nesse grupo, É um título, eu sempre chamei de privilégio, título isso- de nobreza, tá? tanto faz. Porque na Entende? prática, Exato. Tanto hoje faz. tem muitas empresas aí, principalmente na tecnologia, que não estão mais dando tanto valor. Não que não tenha, tem valor Claro. sim, estudar tem valor. Sim, se aprende, né? É uma troca Só que importante. o estudo, ele nem sempre tá naquele formato acadêmico, né? Às vezes o conhecimento muito mais técnico, muito mais amplo, ele tá fora do acadêmico, né? Isso. Mas existe esse modelo e se valoriza e Não, se então, aproveitam disso também, né? Mas eu, sei lá, sempre entendi isso. Exatamente. E eu acredito muito nisso. Nós temos muitos talentos e muita criatividade, porque a gente vem resistindo, a gente vem se recriando o tempo todo, né? Porque não nos dão oportunidade. Então a gente vai buscando outros caminhos. E Eu aí? costumo dizer que o empreendedorismo, por exemplo, fomos nós que começamos. As pretas de ganho, no período ainda escravocrata, eram essas as mulheres que iam para a rua vender seus produtos. O que é isso? É empreender. Eu vou usar da minha... O que eu sei fazer? Eu sei fazer um doce que eu misturo o coco com a calda do açúcar e fica... Bom, vou vender. É. O que é isso? É criar, né? É se reinventar, é buscar outros caminhos. A gente sempre fez isso. Sim. Então, se a gente se reconecta com essa história, entende como a gente é criativo e como a gente sempre se reinventou, E contextualiza isso. putz, eu acho que vai ficar. Eu ia dizer que vai dar ruim, mas acho que vai dar muito É bom. Depende pra quem, né? Depende muito do ponto de vista, né? Depende de que lado você tá. Mas é isso, então, se a gente começa a se conectar com isso e acreditar muito mais no que você é, no que os outros dizem, a gente tem uma caminhada incrível, né? Para de ouvir as bobagens que estão te falando. Olha para você. Olha para sua história, conhece os seus próprios talentos, cara, ninguém te segura. Se faz sentido pra você, investe. Exato, Né? exato. Eu queria agradecer demais, Mônica, a sua... Eu costumo agradecer a todos os convidados. Eu acho que eu entendo como generosidade as pessoas virem até aqui e dividir
essa história, dividir esse papo com as pessoas. A gente impacta as pessoas, a gente leva isso para as pessoas e de alguma forma a gente inspira, né? Então eu agradeço a sua generosidade de ter vindo até aqui, de estar aqui. Agradeço a sua generosidade. Eu falo isso com os artistas e tenho que falar isso para você também, de dividir o seu conhecimento, a sua consciência, de você estruturou tudo isso e está dividindo com as pessoas. Então é um trabalho assim louvável, que deve ser reconhecido, deve ser fomentado, acompanhado, laureado, né? Porque é generosidade, entendeu? Sim. E eu tenho certeza que você se sente melhor do que as pessoas que você ajuda fazendo isso. Ah, eu não tenho dúvida, acho que aprendo muito. Isso tem a ver com essa filosofia Ubuntu, né? Sim. Assim, não faz sentido nenhum a gente aprender e a gente caminhar se a gente estiver sozinho, né? Não faz sentido. E a gente vem de uma história e de uma cultura onde só faz sentido se a casa estiver cheia. Exato. Não é? É isso. Se a casa estiver lotada, aí faz sentido. Se tiver você sozinho, aquilo ali não quer dizer nada. Não chega a lugar nenhum. Não, a lugar nenhum. A ideia é muito essa, assim. Eu quero agradecer, adorei o convite. Eu fiquei muito honrada quando eu recebi o convite. Fiquei animadíssima. Obrigado. Com a possibilidade de poder trocar, de conhecer. Adorei o canal, já estou seguindo. Obrigado. E divido com as pessoas que estão ao redor, porque eu acho que são esses os espaços de poder, de verdade. Né? São espaços como esse que vão fazer com que a criatividade que está nessa região e que é muito rica, que está nos territórios, nas periferias, que elas vão poder se manifestar. E que bom que a gente tem pessoas como vocês que dispõem de um espaço na casa, né? Que traz a família para fazer um projeto incrível como esse. Eu estou muito feliz e muito honrada de ter conseguido estar aqui com vocês, viu? Uma troca. É uma troca. É isso. Saúde. Saúde. Sucesso para nós. Para nós. Muito bem. É isso aí. É? É isso. Muito obrigado e até a próxima.